Como colônia, o Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento, até as duas crises do petróleo, que geraram a crise da dívida externa e a alta inflação. Na democracia, os problemas continuaram. Vieram os planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor. Mas a inflação continuava a crescer, passando de 2.800% ao ano. Era preciso um plano inovador. Bom, evidentemente a maior dificuldade era a inflação. Foram 2.500% em 93, 5.000% nos 12 meses que antecederam o lançamento do real. Isso é hiperinflação em qualquer lugar do mundo. A inflação alta é um sinal, de novo, de desfuncionalidade. Tem algo de errado acontecendo. 15 anos de inflação alta seguidos. Isso não é um resfriado, isso é uma patologia muito séria, uma doença terminal. O país tem hiperinflação por um conjunto de coisas. A inflação no Brasil tinha algumas causas estruturais. Se você não, digamos assim, não se preocupar em reverter as condições que levam à hiperinflação, qualquer programa de estabilização dura um tempo e depois falha. Pedro Malan sempre dizia, para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples e errada. Pois então, nós experimentamos as soluções erradas sucessivamente. Procuravam resolver o problema através de alguma solução rápida. O Brasil, entre 86 e 91, adotou 5 planos de estabilização, todos eles fracassados. O Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, o primeiro Plano Collor, o segundo Plano Collor. Até reconhecer que nós temos um problema e é o médico. Vamos começar com o diagnóstico correto da coisa. Eu procurei o André Lara Rezende. Eu tive, então, a possibilidade de nomear um novo presidente para o Banco Central. Aí mandei chamar o Malan. Um pouco depois, o presidente do BNDES foi mudado também. Aí eu tinha a possibilidade de botar mais um. Bom, esse um foi justamente o Pércio Arida. Nós já tínhamos lá, como assessor econômico, o Gustavo Franco, que era uma pessoa muito competente. Então, já tinha uma massa crítica para poder pensar um projeto econômico. O Itamar entrou e disse, vamos fazer um plano. E o Fernando Henrique, que era ministro da Fazenda, chama, então, a equipe e disse, olha, nós queremos fazer um plano. Aí ele disse, não precisa a gente construir, já está pronto. Ele já estava pronto. Foi então que se ressuscitou a ideia lançada em 1984 por 2 economistas brasileiros. O André Lara Rezende tinha escrito um texto importante com o Pércio Arida, que é o Larida. A nossa ideia de sincronizar foi o seguinte, vou criar uma moeda indexada, virtual. Só para dizer às pessoas, olha, a moeda que está aí hoje, que era o Cruzado novo, se desvaloriza todo dia. Mas em URV, unidade de valor, o preço é o mesmo. Os preços iam crescentemente sendo referenciados ao URV. Deixa o mercado converter os salários nesta moeda, deixa pelo mercado. Quando todos os salários estiverem expressos na moeda virtual, é só eu dizer, acaba com outra moeda, a moeda virtual passa a ser a nova moeda do país. Era preciso criar condições para que desse certo. A mais importante delas era o déficit do governo. Porque uma das razões da inflação era o descontrole orçamentário. Como o ministro Simonsen dizia, a inflação é excesso governamental. Seus excessos em matéria de gasto público, misturado com a fabricação de papel pintado em excesso, eram as causas clássicas de todos os processos hiperinflacionários que o mundo conheceu. E de Maria, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, tente assegurar que você equilibre o déficit antes de começar. Se tiver inflação na nova moeda, um pouquinho que seja, essa moeda vai ser desmoralizada. Se você não tiver credibilidade, é como se pegasse uma plantinha que está nascendo e desse uma martelada nela. O déficit, ó, só tem um jeito de assegurar. Que o déficit vai ser zero depois que trocar a moeda. Já está zero antes. Você fala assim, o máximo do poder que uma equipe econômica tem é o poder de não lançar a estabilização. Precisa negociar politicamente uma solução para que eu corte o déficit. O André Lara
foi quem fez a redação fundamental para mandar ao Congresso. O Fernando Henrique foi capaz de conquistar, digamos assim, o apoio de segmentos importantes do Congresso. Havia outro desafio, que era o de normalizar relações do país com a comunidade financeira internacional. O Brasil, como você sabe, tinha feito uma moratória dos seus pagamentos da dívida em 87. O Malan terminou a moratória da dívida. Suspendemos a moratória. Mas o Brasil demorou 10 anos para negociar a dívida. A crise da dívida externa foi resolvida pelo Plano Brady, a partir de 90, tá? E aqui no Brasil em 93. E o que foi o Plano Brady? O Plano Brady nasce do reconhecimento de que a dívida era impagável na sua totalidade. Os países negociariam com os seus credores um desconto na dívida que era de 35%. Essa foi a negociação do chamado Plano Brady, que cerca de 15 países fizeram entre 1989 e 1993, 94. Aquilo abriu uma enorme horizonte de possibilidades para o relacionamento externo do Brasil. Investimento direto, financiamento de comércio, fluxos de financiamento e percepção mesmo, imagem do país. Com a dívida negociada e o déficit controlado, era a hora de lançar a URV. Estavam presentes as condições aí para um plano de estabilidade, um plano de estabilização bem sucedido. Eu acho que o passo fundamental foi a decisão que nós tomamos de fazer tudo transparente. Ou seja, ao invés de você, de manhã, acordar no Diário Oficial e ler que tem uma nova moeda, que está desvalorizada de tanto... Não, nós explicamos com antecipação o que ia acontecer. É preciso que todos os brasileiros se juntem para garantir o real. Você tem que convencer a sociedade. Nós tínhamos diante de nós um país já ressabiado e hostil a autoritarismos. Então tivemos que convidar o país para dançar. Está na hora de chamar o povo e propor uma corrente para estabilizar a moeda. E nós dissemos, olha, vocês querem fazer os contratos de vocês com qual moeda? Com essa que está apodrecendo ou com a unidade de valor? A população apoiou a ideia. Houve um pacto social implícito de apoio à estabilização. Estava tão desesperado que quando veio a tal da URV, os caras falaram, é isso aí que nós temos que acreditar. E a mídia ajudou muito, televisão, rádio, porque a população aprendeu e aderiu, estava cansado da inflação. Em 3 meses já está tudo indexado em URV. Fizemos moedas novas para trocar no mesmo dia, para a população sentir, ó, daqui para frente mudou e vai ser estável. Durante os anos 70 e 80 veio o Cruzado, depois teve o Cruzado Novo, depois teve o Cruzeiro Real. Cada um deles significava o corte de 3 zeros. E a cada vez que mudava a moeda, você tinha que mudar as cédulas também. E aí nós começamos a ver que estava acabando o estoque de heróis nacionais, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, daqui a pouco foram os escritores, né? Os intelectuais, os políticos. E alguém falou, daqui a pouco a gente vai pôr na cédula só os animais, né? E não é que acabou sendo isso mesmo, né? Finalmente, era hora de lançar o real. Então, quando chegou o dia 1º de julho... Trocou a moeda. Finalmente, a URV virou o real. E a conversão da velha moeda para o real era um número de 4 algarismos. 2,732, algo assim, não é? E muita gente pensou, olha, vai ser complicado, né? Escuta, ninguém vai conseguir dividir por quebradinho. A gente foi para a feira do nosso bairro. Todos os preços estavam em real. Tomate, pastel, caldo de cana, tudo estava em real. A população brasileira foi extraordinária. Ela converteu certo. É um espetáculo. A gente conseguiu resolver o problema da estabilidade da moeda. Conseguiu, de fato, estabilizar as coisas. Funcionou, para a surpresa de muitos, inclusive minha. O Brasil já era uma economia razoavelmente aberta e a dívida externa estava negociada. O Brasil já voltava a ter acesso
a financiamento externo para financiar importações. Quando o Plano Real provocou uma súbita explosão da demanda, o desabastecimento não ocorreu. As prateleiras continuaram cheias. Uma inflação violentíssima transformou-se numa inflação civilizada, vamos dizer assim. Eu já não era nem ministro mais, que eu já estava me preparando para ser candidato a presidente da República. Ele vence no primeiro turno com 54% do total de votos válidos. Quando você organizou a economia com a inflação, a primeira consequência foi que a linha de pobreza caiu 10, 12, 15 pontos por cento. São milhões de pessoas que ingressam na sociedade de consumo. Esse fenômeno de formação da classe média, ele começou quando derrubou a inflação. No Plano Real, você teve um aumento de 32%, 33% para 37% da população, com renda familiar total acima de R$ 2.004. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo, que começou em 93. Foi feito um grande reajuste do salário mínimo de R$ 70 para R$ 100. Isso provocou uma redução de pobreza e desigualdade. E, na verdade, eu acho que o principal efeito da estabilização foi muito mais, como o próprio nome diz, a estabilização trouxe estabilidade, trouxe capacidade das pessoas se planejarem em relação ao futuro. A desigualdade diminuiu, mas muitos bancos quebraram. Com a inflação era difícil entender o que se tinha. O que é natural, a inflação mascara os problemas. Quando você vai para uma área estável, você obriga e de repente a realidade aparece. Mal comparando, se tiver alguém nadando pelado quando a maré baixa, você vê quem estava nadando pelado. O que se via era, no fundo, a realidade dos números. Entre os corpos nadando pelados, digamos assim, tinham bancos privados. Os bancos quebraram, claro. Os bancos viviam da inflação. Eles tinham uma quantidade muito grande das suas receitas oriundas do floating, da inflação, digamos. Basicamente, aquilo que a gente chama receitas inflacionárias. E essas receitas desapareceram da noite para o dia. Esses bancos tiveram dificuldades e entraram em insolvência. Então, você enfrentou, no alvorecer da nova moeda, a mais violenta, dramática e ampla crise bancária que o Brasil jamais teve em sua vida. 100 bancos quebraram. Dos 10 maiores bancos, 6 estavam quebrados. Bamerindos, Econômico, Nacional. Mas também tivemos problemas de bancos públicos, né? Porque o Banco do Brasil estava quebrado também. A Caixa também estava. O Banespa também estava quebrado. Tivemos que adotar medidas muito impopulares para preservar o sistema financeiro. Se não for feito nada nesse momento, o prejuízo não é mais de um banco que quebrou e poderíamos ter uma crise econômica grave. Isso poderia gerar desemprego e recessão. E aí teve a Operação Proer, que é muito mal entendida, mas que foi uma engenharia financeira brilhante. O Banco Central decretou intervenção nessas organizações. Os acionistas perderam tudo e tiveram o seu patrimônio indisponibilizado. Os banqueiros perderam seus bancos, mas o correntista não perdeu o seu dinheiro. O Banco do Brasil se transformou numa empresa, Caixa Econômica também, ao invés de ser aquela ligação direta para fazer favor ao político. Nós começamos a construir aí um sistema financeiro sólido, né, que se mostrou suficientemente resistente, resiliente às crises que tivemos depois. Mesmo com os problemas que apareceram, o real era um sucesso. E no ano de 1998, foi o ano, na verdade, o ano calendário com a menor taxa de inflação na nossa história. 1,6% ao ano. Mas, é claro, não foi um plano de estabilização que resolveu o problema no dia 1º de julho de 94. Ali começou uma fase. Foram anos depois da URV e do real para continuar criando condições para a moeda permanecer, como permanece até hoje, dentro de um certo grau de estabilidade. Eu diria que o principal, o problema, o fundamental desafio continua sendo essa modernização do setor público, a reforma do Estado, o equacionamento de problemas de finanças públicas, aí entendido como governo federal, Previdência, estados e municípios e estatais. Um vazamento importante que havia eram os bancos estaduais. A dívida dos estados aqui, ninguém nem sabia de quanto era. Todos os estados tinham seus bancos estaduais e os bancos estaduais emprestavam recursos aos seus acionistas controladores, vale dizer, aos estados,
e não pagavam. Os bancos estaduais brasileiros eram, na verdade, controlados pelos governadores. Na prática, tinham uma licença para matar. Uma parte deles foi usada de forma distorsiva. O empréstimo que era feito para o governo estadual, também para os grupos próximos ao governo do Estado, grupos políticos, enfim. A diferença é que o banco privado pode quebrar. O banco estatal não pode quebrar. Rolavam as dívidas que não pagavam, aumentavam mais a dívida. E, num dado momento, o Banco Central acabava tendo que pegar tudo isso. Era um mecanismo espúrio de acesso dos governos estaduais a recursos federais. Não havia condição de ter uma política monetária sólida, porque você não tinha como controlar esses bancos estaduais, e uma política fiscal também não tinha como ser controlada. Tivemos que idealizar e colocar em marcha um programa de privatização dos bancos estaduais e, ao mesmo tempo, havia uma crise da dívida estadual. Nós começamos a organizar a dívida dos estados. Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central, né? E dissemos, vocês não podem mais se endividar, para evitar que aquilo fosse uma espécie de buraco sem fundo, buraco negro de jogar o dinheiro do povo, por isso a lei de responsabilidade fiscal. Então o Fernando Henrique tem esse mérito de matar a cobra e mostrar o pau. Ele mostrou para a sociedade que se não houvesse equilíbrio fiscal dali para frente, a inflação voltaria. E a sociedade, naquele momento, falou assim, não, eu não quero inflação, então eu quero equilíbrio fiscal. A lei de responsabilidade fiscal também foi um tremendo de um avanço. E levou a que os estados brasileiros passassem a ter superávites, né? A partir de 1998. The ability to maintain more balanced budgets and controlling the money supply were the two really big things that took place in the 1990s. And that then allowed for a lot of subsequent economic growth. Aí tornou-se viável ter uma política fiscal, tornou-se viável ter uma política monetária que realmente funcionava. O Brasil passou a ter uma condição mínima até de pensar em alguma política. Com aquele tipo de inflação que a gente tinha, você falava assim, mas qual que é o plano estratégico do Brasil? Você não tem nem estabilidade monetária. Para sanar as contas públicas, as privatizações continuaram. A maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo, ter sido privatizada foi um enorme erro. Tudo isso devia ser público, não devia ser objeto de especulação privada. E essa ideia que o Brasil estaria deixando em mãos privadas o patrimônio público, é o subsolo. Né? Se você tiver um royalty, que é por extrair riqueza do subsolo, não há por que a companhia ser estatal. Minha opinião é bastante ambígua, então a gente tem que olhar isso com menos dogmatismo, né? A gente tem que ser pragmático. Não existe essa clivagem, o setor público é ruim, o setor privado é bom. Ou setor público é bom, setor privado é ruim. Os dois têm problemas. Então, nós não podemos chegar nem num extremo nem no outro. Precisamos do Estado, precisamos das empresas privadas. Por exemplo, as siderúrgicas podiam ter sido perfeitamente privatizadas como foram, né? A Vale do Rio Doce era dividida em feudos políticos nos vários estados. Também houve grandes mudanças no setor de telecomunicações. Na questão dos monopólios, foi possível avançar. Quebramos alguns. A Telebrás vendia telefone como? Recebia na frente o dinheiro do cliente para depois entregar 2 ou 3 anos depois o telefone. As empresas de telefonia melhoraram com a privatização. O Estado não tem dinheiro e não tem eficiência para prestar serviços públicos de qualidade. Por outro lado, a empresa privada, ao prestar serviços de natureza pública, corre-se o risco de ela concentrar nos cidadãos que têm condições de pagar mais caro. Então, como é que se resolveu isso? Nós criamos as agências regulatórias, que é a forma moderna pela qual o Estado controla. O sistema de comunicação, na verdade, continua sendo público, embora tenha sido privatizado. Quer dizer, o Estado não investe diretamente, ou não em tudo, mas controla. Fernando Henrique foi reeleito em 1998. Foi então que chegaram os primeiros grandes testes do real. Já em 97 começa a crise dos países asiáticos. A crise da Ásia, que foi em 97,
se agravou mesmo ao final de 97, e depois, em 98, nós tivemos a crise da Rússia, depois atingindo o Brasil. E em 99, a crise brasileira. O Brasil tem que ir ao Fundo Monetário. Houve uma crise de balanço de pagamentos e eu fui convidado para assumir o Banco Central. A taxa de câmbio já tinha sido forçada a flutuar e eu fiz com uma proposta de manter a taxa de câmbio flutuando. O câmbio flutuante, basicamente, é quando o governo não controla o valor da moeda frente às outras moedas. Não é que o governo não possa interferir no funcionamento do mercado de câmbio, pode, em certas circunstâncias, deve, mas sem ter uma meta para a taxa de câmbio. O câmbio flutuante era uma das 3 inovações do que ficou conhecido como tripé macroeconômico. O Armínio, em conjunto com o ministro Malan, eles propõem, então, uma nova organização macroeconômica para o país baseada no famoso tripé. Isso chama tripé econômico, né? Que era a ideia que você tem que ter superávit fiscal expressivo, o câmbio tem que flutuar e a inflação tem que ficar na meta. Eu acho que o Brasil entrou nos eixos, vamos dizer assim, definitivamente naquele momento. As metas para a inflação pressupõem a autonomia do Banco Central. Estabelecer o compromisso do Banco Central de perseguir de forma autônoma um objetivo, que é a meta da inflação. Quer dizer, é independente, não para fazer o que quiser. Não são metas do Banco Central, são metas do governo. O Banco Central tem que trabalhar de uma forma muito racional, não pode trabalhar emocionalmente ou atendendo clamores políticos, populares ou de curto prazo. Na virada do século, a desigualdade passou a diminuir mais rapidamente. A partir do começo dos anos 2000, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, você procurava chegar nas pessoas e nos lugares mais pobres. Você tira da extrema pobreza para um patamar de conforto, dignidade, de sonhos, de projetos. Mas, por outro lado, criar as bases para que a pobreza deixasse de ser um problema na geração seguinte. A ideia era comprar o tempo da criança, pagar para essa criança para ela ficar na escola. Que a política era assim, olha, você recebe esse dinheiro e o compromisso é que você mantenha seu filho na escola. Você conseguiu levar de 20%, 18% para próximo de 3, 2, o número de crianças, o percentual de crianças fora da escola. Esta criança que está na escola vai ter uma produtividade 100 vezes maior do que o pai dela. Aquelas pessoas passam a entrar no mercado de trabalho e isto faz com que a economia como um todo se fortaleça. E isso é muito bom para a economia. Evidentemente que trouxe mais empresas para o Brasil, mais investimento, mais capital de investimento direto. Nesse sentido, se o programa Bolsa Família der certo, ele é autofágico, ele vai diminuindo. Quanto que caiu a desigualdade de 2001 até 2012? Os 5% mais pobres tiveram, nesse período de 12 anos, um ganho de 137%, enquanto os 5% mais ricos tiveram um ganho de 26%. Com a aproximação das eleições de 2002, o Brasil teve que enfrentar uma nova crise. Tem um imenso terremoto quando a eleição do Lula, causado por medo do próprio Lula. Inclusive, seu partido totalmente contra o Plano Real, fizeram um escândalo, aquele negócio todo. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. E o Lula dizia nos comícios dele, eu não quero ser eleito para continuar essa política econômica que aí está. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Muitos esperavam uma política monetária e fiscal completamente diferente daquela que, de fato, era uma política visando equilibrar as finanças e a economia do Brasil e voltar a crescer. E quando o Lula começou a se viabilizar como o candidato vencedor, o Brasil também começou a piorar a crise. Entre o primeiro e o segundo turno, surgiu aquela onda de pessimismo. Quase foi para cá, 4 taxas de câmbio. E o país teve que recorrer ao FMI. Uma coisa é o Brasil ser sócio do FMI. Outra coisa é permitir que o FMI venha aqui e dizer, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, como fizeram com a Argentina. A estabilidade econômica que o Brasil demorou décadas para conquistar estava prestes a ruir?